Olá, sejam bem-vindos a mais um Luz Direito Podcast. Como já sabem, ele que é um podcast que está ligado para o âmbito do saber. Para quem é inscrito, continua a assistir os nossos vídeos. Para quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que o YouTube passe a notificá-lo sempre que divulgarmos um vídeo novo. Então, fica aí do outro lado e acompanhe-nos. Para hoje, abordaremos sobre a importância da leitura. Temos como nosso convidado o professor Josué Bunga, mais conhecido como Diplomata. Ok, muito obrigado. Quero agradecer em meu nome em particular, em nome do projeto Ler Kikolo, em nome da Biblioteca Comunitária do Kikolo e em nome do Kikolo. Agradecemos pelo convite. Professor Josué, normalmente nós começamos a questionar os nossos convidados, né? Quem é o professor Josué fora do âmbito acadêmico? Quem é o professor Josué? O professor Josué, fora do âmbito acadêmico, é um ativista comunitário, é um líder comunitário, é um humano comunitariamente falando. No sábado, dia 13, realizou um ato estrondoso. Exatamente. O ato que realizamos no dia 13 foi uma continuidade das atividades que nós já temos realizado desde 2022 e o dia 13 foi tão somente a continuidade dessas nossas atividades. Qual é a noção que o professor Josué tem de leitura? Leitura é essencialmente a ressignificação daquilo que lemos ou então a descodificação de palavras. Essa é a resposta direta que nós podemos dar para o conceito de leitura, mas leitura é também o entendimento do contexto, ou seja, a leitura fora do que nós temos lido nos livros, né? Aquilo que Miyakoto chama de leitura do mundo. Então a leitura é mais que descodificação de palavras, é mais que ressignificação de palavras ou dar sentido ao que lemos. Qual a importância da leitura? Por quê? Porque nós estamos aqui com a intenção de propagar a leitura na nossa comunidade. Mas agora a grande questão é qual é a importância da leitura? Ora, antes de responder a essa questão, vou recitar aqui uma frase de Monteiro Lobato e de Castro Alves. Monteiro Lobato dizia que um país faz-se essencialmente com homens e livros, enquanto Castro Alves dizia que bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Partindo dessas duas citações, podemos dizer que a leitura é uma, digamos assim, é uma das formas que a pessoa tem para forjar a sua identidade social. A leitura eleva, digamos, a nossa intelectualidade. A leitura eleva-nos também a crescer para multiníveis. A leitura é um dos grandes antídotos para a ignorância e para a mediocridade. Então, resumindo, a leitura é vida. E como dizia Lázaro Ramos, um ator, escritor afro-americano, ele dizia que a leitura é como o café da manhã. E o estereotipo que nós temos vivenciado de que os jovens não leem ou leem pouco é porque, se calhar, nós não temos dado os livros que os jovens precisam ler. Então, a leitura é fundamentalmente vida. É fundamentalmente libertação. Tocou num bom ponto. O que é que faz? O que é que faz com que a maior parte, ou uma boa parte da nossa população que não tenha aderência para a leitura? Somente os jovens também. Olha, essa questão é uma questão muito complexa, na medida que
a situação econômica do nosso país é um dos, digamos assim, é uma das dificuldades, um dos elementos que funciona para que as pessoas repelem os livros ou repelem a leitura. E depois tem a questão das ocupações, né? Fora da questão econômica tem também as questões ocupacionais. Infelizmente nós ainda no nosso país não temos a leitura como prioridade, porque também não há políticas públicas de acesso aos livros, de espaços literários funcionais. E isso dificulta mais o acesso aos livros e dificulta também a cultura literária. Infelizmente, últimas pesquisas que fiz há um ano davam conta que as pessoas altamente eficazes leem em média 3 a 4 livros por mês e 48 ou 50 livros por ano. E olhando para a nossa realidade como Angola ou como angolanos, nós estamos muito distantes dessa realidade. Nós perdemos primeiro a cultura literária, digamos, tradicionais, ou seja, de ler os jornais, de ler as revistas, quase que já não se verifica isso no nosso país. E as escolas que nós temos, ou seja, as salas de aulas que nós temos, também não comportam bibliotecas, não comportam espaços para clube de leitura, para debates literários. Então isso atrasa o processo de cultivo à leitura. Essa é a nossa dificuldade. Podemos assim também dizer de que as redes sociais também estão a influenciar. Nós vimos jovens que conseguem ficar mais de 1 hora nas redes sociais. Aquilo é ler comentários dos amigos, comentários insignificantes, mas se for ao lado de um livro, a média de 5 minutos já está esgotado de ler. Exatamente, é essa a questão de prioridade, é essa a questão que nos ajuda a compreender que, afinal de contas, o fator não é tempo, o fator é prioridade, o fator é motivação. Os jovens hoje sentem-se mais motivados, passarem mais tempo nas redes sociais. Os jovens hoje têm as redes sociais como prioridade. Então a questão é que é prioridade e motivação. O que é que eu gosto de fazer? Gosto de ficar ou permanecer mais horas no Facebook. Essa é a minha prioridade, essa é a minha motivação. Agora, diferente de outros jovens que têm o Facebook não como prioridade, mas como um meio para interagir com pessoas distantes, e têm os livros como sendo um meio para cultivar novos hábitos, conversar com pessoas que já não fazem parte do nosso mundo há séculos. E então tem essa questão, né? Prioridade versus ocupação versus motivação. Mas aqui eu não delegaria a responsabilidade na íntegra ao Estado, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Eu tenho dito que nós devemos ter a responsabilidade de participação social, devemos ter a consciência que nós, enquanto cidadãos, no caso, podemos ajudar o Estado a encontrar as dificuldades que, se calhar, sendo como o Estado, não tem verificado essas mesmas dificuldades. Mas aqui também o Estado tem sim culpa, porque nós sabemos que o Ministério da Educação tem programas, tem projetos e tem planos voltados ao incentivo à leitura, como o PNL, o Plano Nacional de Leitura. Esse plano foi elaborado há muitos anos, mas infelizmente tem pecado na aplicação, na aplicabilidade. Esse plano faz tempo que não tem sido funcional, porque também não há fiscalização. É só olhar para as salas de aulas que nós temos, por exemplo, ao redor do país. Nós temos mais salas de aulas do que propriamente livros. Né? E livros, eu penso que livros custam menos que a construção de uma sala de aula. Então também aqui o Estado ou as instâncias que superintendem, digamos, a cultura e o próprio Ministério da Educação têm sim culpa
culpa nessa incapacidade ou nessa infrutífera a leitura ou o não hábito pela leitura no meio da juventude e fundamentalmente no meio dos estudantes, que é preocupante. Um estudante que não lê, eu não sei se podemos chamá-lo de estudante. E outro ponto também poderíamos chamar a razão aos pais, porque a leitura, poderíamos assim dizer que é um hábito. Em outras praças, ou também, aqui também temos, né, de que a mãe gestante começa a fazer já a leitura de alguns contos de história para a criança não ver, depois da criança nascer, ao dormir, vai contando histórias. Quer dizer que a criança vai nascer com aquele hábito, porque ela vai acompanhando, vai olhando como modelo a mãe, vendo de que a mãe tinha um hábito, ou tem um hábito de fazer isso, também ela vai copiar. Agora, também muitos dos pais também não têm sido modelo e não têm auxiliado no que tange a criar o hábito de leitura, né, para os jovens ou para as crianças, poderíamos assim dizer. Obviamente, porque tem-se dito que o hábito pela leitura cultiva-se enquanto mais pequeno, porque tem-se dito também que é de pequeno que se entorce o pepino. Então, uma criança que cresce no meio de livros ou no meio de leitores, no caso, se os pais forem os primeiros proponentes a criar ou a incentivar a criança ou os filhos a lerem, quando eles crescerem, eles terão os livros como mais um brinquedo ou como mais uma boneca, né? Por isso é que eu tenho estado a dizer, e há meses eu fiz um post no Facebook dizendo que a minha filha não precisa de boneca, precisa de livros. E isso criou um alvoroço, digamos, negativo, né? Porque depois foi mal entendido. As pessoas pensaram que eu estava a prejudicar o desenvolvimento normal da criança, enquanto não. Com livros também, eu posso, por exemplo, comprar livros para ofertar a filha, o filho, o sobrinho mais pequeno. Um livro que contém desenhos, que contém gravuras, que contém, por exemplo, atividades de pinturas. Isso também ajuda a despertar o senso racional e crítico da criança. Então, nós não podemos pensar que o crescimento da criança deve ser necessariamente apartado, afastado dos livros, né? A criança deve crescer, sim, com os livros. Os livros devem crescer com a criança. Okay. Para auxiliar, né, os nossos governantes, né, quais são as políticas, ou poderíamos assim dizer, quais são as políticas que poderiam utilizar, né, para criar o hábito de leitura para os seus cidadãos, visto que cá na nossa praça o hábito de leitura é extremamente reduzido abaixo da média? Olha, para a nossa realidade fica um tanto quanto mais difícil, porque nós temos fome. E com fome, dificilmente a pessoa terá a capacidade de desenvolver o hábito de leitura. Essa seria a questão principal e primária. Resolver primeiro a questão da insatisfação da população ou da juventude. E quando eu falo de fome, não no sentido simplesmente da alimentação. Nós temos fome também de emprego. Então, se eu não tenho emprego como jovem, eu não vejo a leitura como um meio para, digamos assim, me capacitar enquanto jovem. Depois tem as outras questões que envolvem o nosso próprio meio social. Nós frequentamos, infelizmente, ainda meios sociais muito rudes, meios sociais muito medíocres, onde dificilmente os jovens têm como conversa a literatura ou a leitura. Isso atrasa também o processo do hábito de leitura. E depois que tipo de pais nós temos em casa, que tipo de adulto nós temos, que tipo de encarregados de educação nós temos. Será que nós temos encarregados de educação que também leem ou não? Será que nós temos pais que compram livros para os filhos para substituir os outros, digamos assim, para substituir as outras formas de estímulo que o filho ou a filha precisa?
Então, essa questão é muito complexa. Não se cria ou não se desenvolve o hábito de leitura para quem tem fome multifactorial ou então multidimensional. Primeiro é resolver a questão das fomes a que esmiuçadas, a fome de emprego, a fome enquanto alimento propício para a sobrevivência, a fome enquanto elemento para a nossa ou o forjamento da nossa identidade social, e a fome enquanto fator também de, digamos assim, lutas de egos ou lutas sociais entre a geração atual e a geração de ontem, né? Porque também aqui nós temos uma dificuldade gritante nesse sentido. Os mais velhos acusam os jovens da responsabilidade deles, e os jovens acusam os mais velhos da responsabilidade também que seria dos jovens. Então nós temos aqui essa luta intergeracional. Para que uma pessoa sinta-se à vontade em fazer a leitura em qualquer local, essa pessoa deve desenvolver uma capacidade que, na visão de Mortimer, no livro Como Ler, é um livro que apresenta técnicas fundamentais para o hábito de leitura. Ele diz que uma pessoa que ganha essa capacidade é uma pessoa que já cultivou o hábito de leitura literário há anos. E uma pessoa que começa agora não pode pensar que também pode fazer o mesmo. Como eu tenho estado a ler, a ouvir e a ver pessoas a lerem, por exemplo, no meio de uma grande agitação, no táxi. Aquilo é desperdício de tempo. E nós temos nos enganado, pensando que lendo no meio, vá lá, de barulho, lendo onde há muita agitação social, isso necessariamente é leitura. Não. Se for leitura, será uma leitura que, na visão de Francisco Captia, é uma leitura de dispersão ou uma leitura de diversão ou lazer, mas não necessariamente uma leitura reflexiva, não necessariamente uma leitura analítica ou racional. Essa exige disciplina, exige comprometimento, exige mais criatividade. Pode desmistificar esses tipos de leitura para os nossos telespectadores, nossos seguidores conseguirem perceber esses tipos de leitura? Obviamente. Vou aqui citar alguns livros que trazem dimensões ou tipos de leituras diferentes. A começar pelo livro do escritor, poeta angolano José Carlos de Almeida, no seu livro Teoria da Leitura. José Carlos de Almeida traz os seguintes tipos ou dimensões de leitura: a leitura informativa, a leitura exploratória, a leitura acadêmica, a leitura analítica, a leitura corretiva e outros tipos de leitura. Depois eu explico de forma muito concisa. E os americanos Mortimer e Van Doren, no livro Como Ler, eles trazem também outras dimensões, outros tipos de leitura, como a leitura analítica, como a leitura sintópica, a leitura extrínseca, a leitura ativa, a leitura passiva, a leitura inspiracional e outros tipos de leitura. Voltando mais para a nossa realidade, há dois livros de escritores angolanos que também trazem alguns tipos de leitura. Um é do Francisco Captia, que eu já mencionei aqui, Método de Estudo. Ele traz também alguns tipos de leitura, como a leitura rápida, a leitura reflexiva, a leitura racional, a leitura silenciosa e outros tipos de leitura. Mais dois livros que eu também vou citar aqui que trazem tipos de leitura.
Um deles é do professor Gabriel Magalhães, no livro Como Ser um Bom Estudante e Ter Sucesso na Universidade. Ele traz também alguns tipos de leitura, mas para não cansar os que estejam a nos acompanhar, os mesmos tipos de leituras que Gabriel Magalhães traz nesse mesmo livro que eu referenciei são idênticos aos tipos de leitura já aqui mencionados. Então, o tipo de leitura informativa é o mesmo que a leitura rápida. É aquela leitura que nós não temos como interesse primário colher o âmago da informação ou colher a profundidade da informação, mas sim porque nós queremos apenas retirar uma informação rápida. Como, por exemplo, as pessoas que trabalham nas secretarias, né, quando recebem uma carta, quando recebem uma missiva, por exemplo, a responsabilidade que eles têm é apenas de ver o tema e lerem rapidamente a profundidade do tema, o texto. E aquilo para eles é fundamental. É essa leitura que nós chamamos de leitura rápida. Um outro exemplo, as pessoas que têm lido também jornais, mas não para ou com o fito de informarem-se sobre um determinado assunto. A leitura, por exemplo, usada para os jornais, na sua essência, é também leitura rápida ou leitura informativa. Depois nós temos a leitura exploratória. Essa leitura nós podemos incorporá-la como a leitura racional ou como a leitura reflexiva. Essa leitura é aquela mais voltada à diversificação literária. Ou seja, eu não vou ler apenas o livro de Augusto Cury, mas vou ler o livro, por exemplo, de Pondé, vou ler o livro de outros autores que vão me ajudar a compreender um tema. Essa leitura. Depois nós temos a leitura acadêmica, que também nós podemos chamá-la ou considerá-la de leitura analítica. Um outro tipo de leitura que eu considero como sendo a leitura fundamental e a leitura frutífera, se bem implementada ou se bem usada, é o conceito de leitura extrínseca que os americanos Mortimer e Van Doren trazem. A leitura extrínseca é aquela leitura, vamos assim dizer, uma leitura fora da leitura normal. Uma leitura que é mais complexa do que as demais leituras. Mais complexa em que sentido? Vamos supor que eu esteja ou pretenda saber sobre a gravidez precoce. Na leitura extrínseca, eu vou primeiro procurar os primeiros autores que abordaram sobre esse assunto. E depois vou ler os demais autores que co-abordaram sobre esse assunto. E não paro por aí. Depois eu devo ter a capacidade de ressignificar ou de dar sentido aos diversos livros sobre o mesmo tema que eu li. Essa é das leituras que nem todos temos essa capacidade. É necessário que a pessoa com a capacidade de desenvolver a leitura extrínseca deve ser aquela pessoa que tem a leitura como seu café do dia a dia. Chegamos na reta final. Caríssimo diplomata, as últimas considerações, também sem esquecer os abraços. Exatamente, como fiz no princípio, volto a fazê-lo. Agradecer pelo convite que me foi formulado, em meu nome em particular, em nome do projeto Ler Kikolo, em nome da Biblioteca Comunitária do Kikolo e em nome da Academia Eureka. Como notas finais, dizer aqui que nós precisamos cultivar o hábito pela leitura, sobretudo aqueles que têm enfrentado diversos desafios enquanto seres humanos, sobretudo aqueles que têm dificuldades, digamos assim, de saúde mental, sobretudo aqueles que têm desenvolvido a depressão. Precisamos todos ler.
E também, fundamentalmente, a leitura deve ser o nosso antídoto diário, deve ser o nosso café, termos criativos, intelectuais, e só com livros é que nós podemos ter a capacidade de desenvolver qualquer tema, qualquer comunicação. Então é fundamental que todos ganhem esse gosto ou interesse pela leitura ou pelos livros. E termino com a mesma frase de início de Monteiro Lobato, que dizia que uma sociedade faz fundamentalmente com homens e com livros. Abraços extensivos para todos os membros do projeto Ler Que Colo, para todos os membros da Biblioteca Comunitária do Quicolo, os meus estudantes da Academia Eureka, os meus estudantes do CEP. Um forte abraço. Ok. Penso que o projeto Ler Que Colo é um projeto muito ambicioso. Acho que vamos voltar a convidar para abordarmos sobre o projeto Ler Que Colo. Mandamos os nossos agradecimentos para a Mente Mil, para a Rádio Angonelino, para a editora O Poder das Letras e também para o Pitágoras, né? O Joaquim Pitágoras, que o nome é grande. Né? Então, um forte abraço para quem é inscrito ao nosso canal. Continuem a assistir os nossos vídeos, ajuda a divulgar, ajuda a partilhar, coloquem, escrevam sugestões nos comentários. E para quem não é inscrito, inscreva-se ao nosso canal para que o YouTube passe a notificá-lo sempre que divulgarmos um vídeo novo. Desta feita, ficamos por aqui e um forte abraço.